um episódio do Dois ou Mais. Gente, cabelo feio. Jesus. O que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre construindo um relacionamento sem olhar para trás. Don't Look Back in Anger. Essa música é boa do Oasis. Bom, e aí, você Alexa, tocar Don't Look Back in Anger. Viu? Sabe que música é essa? Sei. Don't Look Back. Anger, in anger. Com raiva. Step outside the eye of your mind. Amor, bora? Já comecei. Better place to play. Alexa, volume 8. Dum, dum, dum. Revolution from my bed. Alexa, volume 3. Ficou alto. Alexa, parar. Que absurdo. Vamos? Vamos. Peraí. Gravando. Oi? Olá, pessoal. Aí dá pra mim primeiro, amor. Oi, amor. Tudo bem? Oi, gente. Oi, gente. Estamos aqui de novo para falar sobre um outro novo, não. assunto. Outra vez. Outra vez, de novo. Sempre novo. Tudo novo. De Tudo novo. novo. Isso. E hoje é o tema qual que é, amor? Coceira. Não olhe pra trás. Não olhe pra trás? Não. É mais ou menos. Pá! Don't look back. Conta de novo. Tá bom. 1, 2, 3 Tem e... que concentrar, você me desconcentra demais. Onde que nós vamos mesmo? Construindo um casamento. Não, Filipenses. sem olhar pra trás. Filipenses 3. Filipenses 3:6. 3:13. 3:13. Quem escreveu Filipenses? Apóstolo Paulo. Não, coceira o nariz? Ô, legal esse ar, não? Não, né? Não, ele faz barulho. Aqui, ó, tá até marcado a minha Bíblia. Então vamos. 1, 2, 3 e... Valendo! Oi, amor. Oi, amor. Tudo bem? A nós aqui outra vez. Olá, gente. E aí, pessoal? Nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito legal com Onde nós vocês. estamos mesmo? Nós já falamos sobre Dois ou mais. 2 ou mais, né? Eles sabem, né? Se eles estão no nosso canal no YouTube, eles já sabem que a gente está no Sim, 2 ou mais, porque né? o 2 ou mais, já falamos sobre uma só carne, falamos que casamento é uma decisão, deixar pai E mãe, unir a sua esposa. E hoje nós vamos falar sobre construir um casamento sem olhar para trás. Nu. E aqui eu trouxe um outro versículo que eu quero compartilhar com vocês e eu vou ler rapidinho. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13. Então, o que nós queremos falar aqui hoje com vocês? Muitos casais, eles sofrem, né, um ou ambos os cônjuges, porque ainda estão presos no passado. E essa palavra aqui, ela nos chama para meditar sobre isso. Porque às vezes as feridas não estão curadas, os traumas não foram superados, algumas pessoas ficam olhando para o passado, para casamentos do passado, ou se comparando com outros casamentos. E se Deus está fazendo tudo novo, por que ficar olhando para o passado? Sendo que a gente precisa viver o casamento no presente. E aí, por isso, nós trazemos aqui hoje esse versículo para a gente meditar aqui e falar um pouquinho sobre isso, né, amor? Aqui na minha versão aqui, eu tô na King James, olha que interessante, né? Irmãos, não julgo que o haja alcançado. Isso aqui traz uma reflexão muito, muito forte para mim, porque o alvo é para frente, né? Acho que é isso que a gente quer dizer, né? Então, assim, toda vez que a gente olhar para trás, você pode olhar para trás para trazer aprendizados. Acho que isso é importante. Porque senão você sempre fica naquele ciclo de errar nas mesmas coisas. Não é que a gente está falando, não olhe para trás. Você pode olhar para você ver o que você errou
para você aprender, para você não errar nas mesmas coisas, né? Mas o olhar para trás que a gente está falando aqui ó, é a questão do não sair de lá, do viver no passado. De ficar preso naquele passado, todo dia remoendo aquilo, atitudes erradas, né, comportamentos que às vezes a gente nós já conversamos e ficar voltando naquele assunto todos os dias. E um casamento que ele é construído por muitos anos, ele não se sustenta, porque se a gente for acumulando essas coisas, né, no decorrer do tempo, uma hora, né, explode. E é uma decisão de novo, né? Assim, porque aqui aí Paulo vai dizer, mas uma coisa eu faço, ou seja, não é que ele tem que fazer, ou seja, exige esforço. Uma coisa, ele vai falar, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, exige esforço, exige uma escolha, não é? Não, eu simplesmente não vou lembrar do meu passado. Não quero. Não, você não consegue. Você não consegue blindar a sua mente. É um esforço, assim, eu vou me esforçar, eu vou fazer, eu vou esquecer das coisas que para trás ficam e eu vou avançar para as coisas que estão diante de mim. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que tudo que a gente olha para trás, tentando trazer uma perspectiva de comparação para o presente, com certeza vai gerar frustração. Com certeza. Porque a nossa mente ela vai querer lembrar do passado, das coisas boas, para trazer para uma situação do presente que não está tão legal, de falar assim, aí, tá vendo? Aí, ó, e vai ficar te lembrando das coisas do passado, para assim, aí, viu? Tá vendo? Justamente, são as feridas que não são curadas. As pessoas passam por cima das suas feridas, às vezes não comunicam, não conversam da maneira correta, não curam isso, e aí elas ficam revivendo isso. E um casamento, ele tem que ser vivido no presente, porque senão ele não vai florescer, né? E aqui eu também acho que é interessante, porque nós sempre conversamos muito e adotamos 3 medidas que a gente sempre fica bem vigilante para a gente sempre levar isso no nosso casamento, que é renovação da mente diária, né? Romanos 12:2. Eu acho muito interessante aqui, eu acho que todo casal, todo casamento tem, né, que renovar a mente diariamente, além de não ficar remoendo as coisas do passado, vivendo as coisas do passado, ficar preso nesse passado, nós temos também que renovar a mente diariamente, porque é tudo novo. Então, todos os dias nós temos que fazer isso em oração, para Deus renovar a nossa mente, para a gente poder prosseguir, avançar. Eu vou cruzar a perna aqui em cima, porque eu estou em casa mesmo, né? Então pode ficar à vontade, né? Então tá bom. Romanos 12:2, né? Talvez um dos capítulos e versículos que mais falou comigo ano passado, né? Eu fiquei em cima desse versículo o ano inteiro meditando. E de novo, né? Não sede conformados, né? Ou não sede amoldados, né? Não se conforme. Né? Pensa num conforme. O que é um conforme? É você fazer uma forma para algo, né? Então, vou dar um conforme para uma água virar gelo, eu tenho que botar ela numa forma. Vou dar um conforme de um bolo, eu vou ter que botar ele numa forma. E nós não fomos feitos para ser conformados, ter uma forma. Porque quando Deus nos fez, Ele nos fez imagem e semelhança dele e jogou a forma fora. Né? A gente já escutou isso assim, isso é lindo. Porque quando Ele fez a gente único. Imagem e semelhança dele, mas único. Cada um de nós somos únicos. Que a forma Ele jogou fora, não existe. Não existe outra forma nossa. Então a gente não deve se conformar com o quê? Com o quê? Aí vai falar, com este mundo. Com o padrão do mundo. Que mundo? Né? Então aqui a gente tem que entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Então eu não posso me conformar com aquilo que o mundo tem me colocado como um padrão. Porque toda vez que a gente colocar como um padrão do mundo, você vai cair no olhar para trás, se comparar. Mas os filhos dos outros é muito mais bonito, muito melhor do que o meu. Mas o casamento é muito melhor que o meu. A mulher do outro é muito melhor que a minha. O marido dela não faz isso. Então assim, primeiro que a gente não tem a mínima noção do que acontece de verdade. Ninguém sabe o que acontece de verdade na vida de ninguém. O que é exposto no Instagram é o que as pessoas querem mostrar. Não é a verdade nua e crua, não é a verdade do que aparece. Então, quando a gente compara algo da nossa vida, e eu falo isso, né, de bastidor com o palco do outro, né? Então, eu estou no meu bastidor, eu sei minha vida inteira. Você sabe sua vida inteira, a gente sabe nossa vida. Aí, se a gente quiser olhar para o outro, que ele está mostrando só o palco, essa comparação de se conformar com as coisas desse mundo, você nunca vai renovar sua mente. Não. Porque aqui existe um mandamento que é o seguinte, primeiro, eu gosto de interpretar a Bíblia assim, ela tem
partes que você tem que entender para ela se correlacionar. Então, primeiro mandamento aqui, primeira instrução, né? Mandamento não, primeira instrução, não se conforme. Para depois, mas não se conforme, mas transforme a sua mente, renove a sua mente. Essa palavra do grego é metanoia, né? O que é a metanoia no grego? É o arrependimento sem olhar para trás. De novo. Justamente. E isso é interessante porque serve para os casamentos que estão iniciando, para os casamentos que já estão aí há muitos anos, para as pessoas que já se divorciaram e vão iniciar outro casamento, porque como que você vai viver o novo olhando para o velho e essa mente atrasada o tempo todo, acusações, falta de perdão. Então a renovação da mente, esse versículo ele é muito interessante trazer isso para dentro de casa, para viver dentro de um relacionamento, porque todos os dias, em todas as coisas, você tem que estar trabalhando, renovando a sua mente para você não cometer os mesmos erros, não fazer acusações, perdoar, passar por cima de muitas situações, porque viver a dois é isso, né? Não, entanto que é lindo, né? O tempo todo. Então, se eu não me conformo com os padrões desse mundo, se eu renovo a minha mente, se eu tenho a metanoia, ou seja, eu vou me arrepender e não vou olhar para trás, né? Qual que é a recompensa? A gente chega na recompensa para que você possa experimentar A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então existe uma recompensa, existe um resultado quando você resolve não seguir conforme os padrões desse mundo, quando você resolve aprender e renovar a sua mente, você vai viver e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que é um casamento em paz, um casamento com empatia, um casamento com perdão, com amor, com cumplicidade. E aqui um outro ponto que eu vou trazer. Além disso, de renovação da mente, eu acredito que um casal, que a gente tenta também colocar muito em prática, eu acho que isso a gente faz muito bem, é a comunicação. A comunicação, ela é fundamental para um casamento ter, né, momentos saudáveis, porque é um dos pontos que a gente sempre fala, que o inimigo mais trabalha é quando ele mina a comunicação de um casal. Então é conversar. A primeira estratégia do inimigo é calar o casal. Trabalhar Parou muito de conversar. Essa parte da comunicação em casal, ela é muito importante, né? É porque assim, a comunicação, ela primeiro, para você conseguir ter uma boa comunicação, você tem que estar disposto a se expor. Isso. Isso é interessante. Se expor e ser vulnerável. Exatamente, A vulnerabilidade. Porque senão você vai falar só o que você quer falar. Só na hora do conforto eu vou falar. E na hora do que eu tenho que me expor, ser vulnerável e conversar sobre algo que eu não quero falar. Essa que é o grande teste, abrir o coração. Abrir o coração. Porque falar o que eu quero falar é fácil demais, fala pra todo mundo. Coração limpo, porque se você tá querendo falar algo, você tem que estar disposto a também saber receber. Né? Então isso a gente tem que abrir o coração quebrantado, limpo, para poder saber receber. Isso também para saber falar das suas fraquezas. A vulnerabilidade é se abrir justamente para o outro. Eu vou me expor para você, né? Para você me ajudar nas minhas fraquezas. Isso e aí é lindo, onde né? é a comunicação. Olha, eu estou passando por esse problema, eu estou sentindo dessa forma, eu não concordo com assim, e expor. Né? Me perdoa, isso aí eu realmente falhei de novo, eu tenho dificuldade de acertar nesse lugar, então... É porque aí realmente assim, você tem que ter... É difícil, tá? Não é fácil, mas você tem que jogar o jugo fora para você ter uma comunicação aberta. Porque todos nós somos drivados por perspectivas. Todos nós temos perspectivas sobre algo. Tudo que acontece na nossa vida, desde a nossa infância, a gente vai criando perspectivas. Então, a mesma situação para mim, mesma situação para você pode ser um trauma, para mim pode ser tipo nada a ver. A mesma situação. Então, de repente, um ato, algo que aconteceu, e a gente vai conversar sobre isso, eu posso tratar de uma forma natural. Fala, amor, você viu aquele negócio que aconteceu? E você pode, nossa, que absurdo. Ou seja, se eu não me coloco, aí vem a palavra que Jesus veio para ensinar essa palavra, que é compaixão. Porque não é empatia. Empatia é uma coisa, compaixão é sentir o que o outro está sentindo. É literalmente sentir. Aquilo que a gente estava falando de uma só carne. É assim, cara,
Tipo assim, eu não estou entendendo por que você está achando tão ruim esse assunto, eu não estou entendendo por que isso mexeu tanto com você, porque não mexeu comigo. Mas deixa eu me colocar no seu lugar. No seu lugar. Deixa eu entender o porquê isso está mexendo tanto com você. Você está entendendo? Porque aí é o seguinte, se eu vou com a minha perspectiva sobre uma comunicação de um assunto, eu já entrei com julgamento. Sim. E eu nunca vou entender seu ponto. Porque eu já entrei com julgo. Ah, eu acho que essa situação deveria ser assim. Aí o que vem? Vem a vulnerabilidade, a quebra do orgulho e falar assim, mas o que você pensa disso? E outra, né? Isso é importante. Antes de afirmar, saber falar, né? Saber falar. Sem julgamentos. E fazer pergunta. Fazer perguntas. Então, o que você acha desse ponto de vista? Assim, isso aqui aconteceu. Como é que você acha? O que você acha? Como é que a gente lida com isso aqui? Como é que você faria? Tipo assim, eu já tenho minha opinião, porque a gente tem... Não adianta. Todo mundo tem opinião, todo mundo tem perspectiva, e para mim, o jogo de uma comunicação é alinhar as perspectivas, as opiniões. E essa questão de perspectiva também é bem difícil, né? É alinhar. Cada um tem a sua perspectiva. Cada um veio de uma criação, de uma formação. A gente vai conseguir realmente alinhar ali. A gente já teve momentos que eu falei assim, essa é a sua perspectiva, a gente não está chegando num acordo. Já, então, ué. Aí o que a gente faz? Muitas vezes. Né? A minha é outra perspectiva. Tudo bem, eu respeito. Isso, acabou. Eu respeito. Acabou. Eu não concordo, acabou. mas eu respeito. Isso, por quê? Porque se eu ficar ali, ó, mas você tem que fazer, você tem que pensar igual eu penso, você tem que... Não dá pra ficar falando não sai do lugar. Mais, não dá. Já teve várias vezes que eu falei assim, olha, eu não concordo. Próxima, a minha perspectiva sobre esse assunto é essa, eu não concordo. Ela, não, mas eu concordo, eu também não concordo. Então tá bom, então próximo assunto. Isso é importante, porque sabe por quê? Nem sempre a gente vai convergir. Não vai. O ideal é esse, né? Não, mas não porque vai. realmente para evitar conflitos, sem romantismo, né? Distanciamentos, né? Vida real, né? Vida Falamos real. sobre casamento como ele é. É o nosso slogan, né? Do 2 ou mais. Tem coisas que vocês não vão concordar mesmo, gente. E aí, sabe o que vira? Tava pensando nisso ali antes de começar esse episódio. Você concorda que problema nunca vai deixar de ter? Jamais. Hã? Diários. Desafio nunca vai deixar de ter? Sempre. Vai ter que renovar a mente todo dia? Todos os Carregar dias. a sua própria cruz? Negar a si mesmo? Não está escrito? Sim. Então, não é mais rápido você pegar um problema, um desafio que você está tendo, passar por ele próprio e já ir para o outro? Mas tem que ter cuidado, porque é onde eu falei aqui no início da nossa conversa, desse episódio, que feridas não curadas, traumas não superados, isso aí é um desafio para a pessoa deixar o passado de lado. Não é passar por qualquer jeito, né? Não é passar por qualquer jeito. A gente tem que saber conversar, entender, perdoar e falar assim, eu respeito. De fato, respeito. Não é assim da boca para fora. Mas a metanoia é isso. É assim, eu não concordo, mas eu vou avançar para o alvo. Eu não vou ficar pensando nisso mais não. E aí a gente ora também, né? Para ver se o Espírito Santo aí convence. Mas já aconteceu e acontece. Para que a pessoa mude de opinião. Porque às vezes ela está irredutível, né? E acontece. Sim, com certeza. Acontece. Depois de um tempo, fala, olha, aquilo que eu pensava... Você tem razão. Isso é lindo mudar de opinião. Atrás. Não naquele momento, mas depois de um tempo, você depois, ora, você medita. Tem que jejuar, e aí depois né? você fala. Depois de não, jejuar, realmente, subir no monte 5 vezes. Eu já fiz isso, né? Uma vez eu também tive nada a ver com o nosso relacionamento, uma questão externa, assim, de entendimento da palavra, entendimento de comportamentos de pessoas. Ele me falou algo, eu falei assim, não, mas isso eu não concordo. E depois o Espírito Santo me constrangeu nesse lugar e me convenceu que ele estava certo. E eu voltei e falei, é verdade, aquele assunto lá que você me disse, agora eu tenho que concordar. Porque eu fui direcionada nessa resposta que você me deu. Mas é isso justamente que a gente tem que se atentar. Então vamos lá. Neste capítulo, esse é o ponto que nós queremos trazer. Né? Não viver presos no passado, ter uma renovação da mente diária, né? Comunicação, sempre o casal tem que comunicar-se bem. E voltamos na quebra do orgulho, né? Porque para você renovar sua mente, você tem que estar disposto a falar assim, eu tenho que aprender algo novo. Ou seja, o orgulho não entra. Quem vai renovar a mente se não reconhece que tem que renovar? Primeiro pilar para qualquer coisa é reconhecer. Se você não reconhece que você tem que mudar, renovar sua mente, que você tem que aprender coisas novas, que você tem que mudar de opinião, você nunca vai fazer. Fica aquela pessoa arrogante, irredutível e orgulhosa. Sim. Toda hora que você vai conversar, não,
assim, eu sei porque eu já fui esse cara e obviamente que eu tenho que mudar todos os dias. Não concordo. Não penso assim. Não, pronto. E quem muda? Um emburrado para um lado, outro para o outro. E quem muda de opinião? Não muda. O que abre uma mente fechada? Uma mente que não está disposta a ter a metanoia? Eu acredito que muitas pessoas vivem isso diariamente no casamento. E não é fácil, realmente é um desafio. Então tem que ter a sabedoria, tem que ter muita oração. A gente tem que ter um diálogo muito aberto, é não deixar passar as coisas. E conversar de uma maneira leve, né? Sem agredir, sem julgamento. Sem o julgo. Sem julgamento. Sem julgo. E o outro ponto é decidir amar diariamente. É uma decisão de amar diariamente. Porque o sentimento, ele não pode, o casamento ser baseado apenas em sentimentos, né? Mas é uma decisão todos os dias. Eu decido amar você como você é. Entendo as suas fraquezas, entendo as suas dificuldades. Você está me expondo isso, eu acho isso, mas vamos lá, eu te amo assim, dessa forma. Então vamos alinhar aqui para a gente conseguir continuar essa jornada juntos aí do casamento, né? É uma decisão também diária, o amor. Realmente a gente tem que trazer muito amor. Esse amor cobre tudo o resto, né? Porque aí o amor vai cobrir as nossas deficiências, as nossas perspectivas, o nosso orgulho. O amor vai cobrir, porque não é fácil você falar assim, eu escolho não julgar. É difícil. Eu escolho não ter as minhas perspectivas. É difícil. Então por isso que a palavra vai dizer que o amor cobre todos os pecados, cobre uma multidão de pecados, né? Porque só o amor pode fazer essa transformação de você, mesmo que você não concorde com algo, mesmo que você tenha a sua perspectiva, a sua opinião, você fala, tá bom, eu respeito o seu ponto. Porque isso é muito importante. Quem constrange e quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E a gente tem hora que quer fazer o papel do Espírito Santo. Não, mas você tem que concordar comigo. Não, mas eu não. Aí você fica ali 3 horas lá, meu filho. 3 meses brigando naquele assunto e não sai do lugar. Aí você para, fala, tá bom. Vai pro quarto. Espírito Santo, Deus, o Senhor sabe. O Senhor conhece meu coração sobre esse assunto. E deixa. Que ele vai constranger. Se for algo, obviamente, que você tem um princípio atrelado àquilo. Se for só uma opinião, que é o que eu sempre falo assim também. Se você sair da palavra, se você tirar a palavra da mesa, a única coisa que sobra no ser humano é a opinião. Por isso que o mais é tão importante. A gente gosta de frisar todos os episódios isso. Porque sem o mais a gente não consegue. Você vira opinião. Não conseguimos. Eu acho. Vira o eu acho. Isso. Aí você volta na palavra e fala assim, aí é lindo, né? Porque quando você está no eu acho, você fala assim, como Jesus faria? Essa decisão. E até fora do casamento, sobre negócio, sobre empresa, como Jesus faria? E toda vez que você fizer essa pergunta, como Jesus faria, você vai voltar no amor. Isso. Todas as vezes que você perguntar como Jesus trataria essa situação, você vai ver que a única resposta que você vai ter é amor. Muito bom, é muito bom. Bem, pessoal, é isso. Esse episódio nós falamos um pouco sobre deixar esses traumas do passado, essas dores. Então, nós cremos que tudo o que nós falamos aqui é realmente importante para o nosso relacionamento seguir de forma saudável. E eu espero e eu declaro na vida de vocês também, que vocês também consigam essa renovação da mente, uma comunicação saudável, uma decisão de amar diariamente e que vocês consigam aí entender isso, viver essa palavra. Amém. Né? Amém. Também eu oro para que vocês tenham esse entendimento que o primeiro passo é vocês quererem mudar. O primeiro passo é você querer mudar e reconhecer que você não é capaz de mudar. O segredo não acho que você consegue. Porque como Paulo vai dizer na carta aos Filipenses que nós lemos no começo, eu não julgo que eu já tenho alcançado. Ele reconhece de que eu não sou capaz. Mesmo Paulo, já sendo Paulo, o maior apóstolo que já existiu, escreveu mais de 60% do Novo Testamento, ele falava, eu não julgo que eu já alcancei nada. Ou seja, ele reconhece a fraqueza dele, que Deus vai dizer que ele se fortalece na nossa fraqueza. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de
humildade, de reconhecer que nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos convencer, nos confrontar, nos ensinar, nos renovar, quebrar nosso orgulho, entender a perspectiva do outro e ter esse amor, o amor ágape, que é o amor que convence. Entenda que o primeiro passo para você conseguir ter isso é reconheça. Reconheça, humilhe-se na presença do Senhor. Se arrependa. Se arrependa verdadeiramente e não olhe para trás. E aqui eu quero deixar uma reflexão para vocês aí. O que você ainda precisa deixar para trás para viver um casamento pleno e livre? Eu acho que vale a pena essa reflexão para vocês conseguirem caminhar e avançar, né? Numa vida mais legal, isso legal, aí. saudável. Legal, gostei, né? amor, gostei. Faz uma listinha. Faz de verdade mesmo. Pega um papel, uma caneta. Você, marido, você, mulher, façam separados, talvez, depois, se tiverem liberdade, porque eu acho que a comunicação é importante. Olha, eu acho que eu tenho que largar isso aqui para trás, isso aqui, isso aqui, isso E aqui, que isso Deus aqui. mostre para vocês. Que Deus pra revele, vocês, né? Revele para vocês o que ainda precisa melhorar, deixar para trás mesmo, para avançar para um casamento e viver nesse presente. Fazer todas as coisas novas, né, conforme a vontade de Deus, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Amém? É nóis. Então, Deus abençoe. até a próxima. Até o próximo episódio do 2 ou Mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.